Aqui é o professor João Canali, o coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e também da Mostra Brasileira de Foguetes. Recebemos frequentemente alguns comentários de professores dizendo que a prova do nível 1 é muito complicada para os alunos do primeiro, segundo e terceiro aninhos. Bem, uma vez que o aluno esteja no terceiro aninho, ele já deve estar quase alfabetizado, né? Por isso, ou mesmo assim, a gente sempre dá liberdade ao professor que vai aplicar a prova da OBA para esses alunos. Claro, se quiser, aplica também para os alunos do segundo aninho e do primeiro aninho. Mas, obviamente, nada impede que o professor leia as perguntas para os alunos, pois certamente ainda estão com alguma dificuldade na leitura, né? Então aqui está um exemplar da prova da OBA do nível 1, certo? Eu vou comentar algumas das respostas. Não, eu vou comentar todas as perguntas, tá bom? Então vamos começar pela primeira pergunta, então, número 1. Escreva os nomes dos planetas que terminam com a letra O. Já fizemos um exemplo para você. E assim você já ganhou 0,25 pontos. Bom, não? Pois é. Então, o aluno já tem um exemplo resolvido e ele precisa colocar nas linhas pontilhadas os nomes de outros três planetas, que terminam com a letrinha O. Bem, aluninhos, eu vou tentar falar até para os alunos aqui, tá? Os alunos têm que se acostumar a fazer prova, vão fazer muitas provas, né, pela vida. Então, no caso da prova da OBA, principalmente nível 1 e nível 2, com certeza sempre vamos estar perguntando alguma coisa sobre nomes dos planetas. É a primeira coisa que, afinal de contas, temos que guardar, né? Se queremos estudar astronomia, é que temos a estrela chamada Sol e os 8 planetas. Então, minha sugestão é sempre já fazer do lado de uma folhinha qualquer a listinha com o nome dos 8 planetas. Pois assim, escreveu, não tem que ficar procurando aqui pela memória cada um que tem a letra O ou não tem a letra O, se está no meio, se está no fim, etc. Então, 3 planetas que terminam com a letra O. Fez a listinha, não tem dúvida nenhuma em achar os outros 3 que terminam com a letrinha O. Saturno, Urano e Netuno, né? Primeiro era Mercúrio, que foi dado como exemplo, né? Então, os alunos tinham simplesmente que encontrar os outros 3 planetas cujo nome terminam com a letra O. E aí, já ganhou um ponto. Fácil, não é? Muito bem, podemos ir para a segunda pergunta? Sim, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Escreva tem ou não tem, depois de cada afirmação. A Lua tem florestas? Tem ou não tem? Essa é a primeira perguntinha, né? Vocês já devem ter visto o filme dos astronautas caminhando sobre a Lua. Vocês viram lá alguma floresta? Para ter floresta, eu estou vendo uma aqui pela minha janela, da Floresta da Tijuca. Precisa de chuva, não é? Vocês já ouviram falar que tem chuva na Lua? Não, com certeza vocês viram muitas coisas sobre a Lua, viram fotos sobre a Lua, aquele deserto desolador, né? Nenhuma planta existe lá. Então a resposta é não tem, a Lua não tem florestas, né? Então não tem, era a resposta. Qual era a segunda pergunta mesmo? A Lua tem oceanos? Oceanos? Não tem oceanos. Sabe por que não tem oceanos? Vai que tivesse um oceano lá. Já não estaria mais lá. Porque a Lua não tem atmosfera, né? Então a pressão da atmosfera lá é zero, uma coisa que a gente sente aqui como o peso da atmosfera. A gente não sente o peso, mas a gente está debaixo da atmosfera, né? Se um astronauta resolvesse beber um copinho de água lá na Lua, sabe o que ia acontecer? Ele não ia conseguir beber. Bem, não, suponha que ele pudesse tirar o capacete dele e ainda assim não morrer pela falta de ar, né? E aí, não, imagina que ele só tentasse beber, né? Então ele pegava um copinho, pegava uma garrafinha de água e tentava jogar a água lá dentro do copinho dele.
a água ia evaporar instantaneamente. Não tem pressão atmosférica para prender a água lá no seu estado líquido. Então não tem como ter oceanos lá, tá? Eles evaporariam, né? Quando a Lua ele passasse em frente ao Sol, a temperatura fica muito alta e com certeza eles estariam evaporados. Então não tem oceanos na Lua. Então a resposta não tem. Aí outra pergunta: a Lua tem gravidade? Você viu os astronautas dando uns pulões lá na Lua? Significa que tem gravidade. É menor do que a Terra, e claro, por isso que eles davam aqueles pulões, parecia que estavam em câmera lenta, porque tem gravidade. Tá? Tudo que é massa tem gravidade. Né? Você está grudado aí no chão, porque a Terra está puxando você para ela. Tudo bem, você está puxando a Terra para ela também, para você. Mas o que importa é que a grande massa, claro, faz mover, né, os corpos para eles, né, os corpos que têm grande massa. Então a Lua tem gravidade. Qualquer coisa que tenha massa no universo tem gravidade. E não importa onde que esteja, tem. Tudo bem, se estiver muito longe fica pequenininha, mas tem. Então a Lua tem gravidade. Marte tem marcianos? É a quarta perguntinha da questão 2. Bem, olha, já tivemos alguns robôs, né, sobre 4 rodas, não, chamados rovers, caminhando sobre Marte. Já muitos satélites ficaram girando em torno de Marte com os telescópios apontados para baixo, procurando por uma cidade de marcianos, mas nunca encontraram nenhum marciano. E mesmo esses rovers, esses jipes, esses carrinhos que caminham sobre Marte de forma de controle remoto, né? O pessoal aqui na Terra controlando eles lá, nunca encontraram nenhuma formiguinha. Então não tem vida por enquanto, não se encontrou nenhum tipo de vida em Marte. Então a resposta: não tem. Ok? Então a Lua tem floresta? Não tem. A Lua tem oceanos? Não tem. Marte tem marcianos? Não tem. A Lua tem gravidade? Tem, a Lua tem gravidade. Então vamos para a pergunta número 3. A prova número 1. Em 9 de maio de 1919, às 8 horas e 56 minutos, ocorreu um eclipse solar total, visível também na cidade de Sobral, no Ceará. Com ele se comprovou a teoria da relatividade de Einstein. Já sei que você está todo preocupado que você ainda não estudou a teoria da relatividade de Einstein, né? Não se preocupe, a gente sabe que você não estudou ainda. A gente está contando aqui uma historinha, né? Então, com esse eclipse, nessa data, né? Nesse eclipse que passou pela cidade de Sobral, se comprovou a teoria da relatividade de Einstein. Escreva certo ou errado na frente de cada afirmação. Então, aqui estamos falando de um acontecimento real que ocorreu em 1919, em maio, 29 de maio de 1919. A Lua passou na frente do Sol, cobriu o Sol direitinho. A Lua é um corpo sólido, opaco. A luz não passa pela Lua. Então, a Lua projetou a sua sombra sobre a Terra, sobre uma parte da Terra, porque a Lua é pequenininha, entendeu? Então a sombra que chegou até a Terra é uma sombra que tem uma certa largura. Como a Terra vai girando, a Lua também está girando em torno da Terra, então essa sombra, que é uma manchinha, um disco, ele vai percorrendo uma faixa na superfície da Terra. Então todas as pessoas, cidades que estão debaixo daquela faixa, ou dentro daquela faixa de escuridão, não vão ver o Sol, porque a Lua encobriu o Sol. Isso é o eclipse solar total. O Sol foi eclipsado, foi escondido pela Lua. E quem está, por sorte, bem debaixo daquele lugarzinho, está passando a sombra da Lua, não vai ver o Sol. Se você não vê o Sol, vira noite. É ou não é? Então, com esse acontecimento, os cientistas puderam observar as estrelas que estavam ao redor do Sol
durante o dia sem ver o Sol. Aí fizeram um monte de medidas e de fato comprovaram que a teoria da relatividade de Albert Einstein estava correta. Tá? Aconteceu lá o que eles estavam prevendo. Muito bem. Mas vamos à pergunta, quem é o que interessa, escreva certo ou errado, na frente de cada afirmação. Então vamos lá. Em 29 de maio de 1919, quando a Lua cobriu todo o Sol, viam-se estrelas. Pensa aqui comigo então. Se a Lua cobriu o Sol e você ficou bem na sombra, né, da Lua, você não viu mais o Sol. Você não viu o Sol, virou noite. Se é noite, você vê as estrelas. Certo, então a resposta é certo. Está certo, se você estiver debaixo da sombra do eclipse solar total, né, debaixo da sombra da Lua, você vai ver estrelas. Eu mesmo já vi, estive numa ocasião lá em 1994, num eclipse solar total que passou sobre a cidade de Foz do Iguaçu e outras cidades, é claro, e lá estava eu olhando para o Sol, e o Sol foi sendo encoberto pela Lua, e quando a Lua cobriu todinho o Sol, pumba, ao redor do Sol se via as estrelas. Muito legal. Então a pergunta é, se vimos estrelas durante aquele momento do eclipse? Sim, vimos estrelas. Eu mesmo vi, é verdade, entendeu? Então, segunda linha, colocar certo ou errado. Em 29 de maio de 1919, de novo, né? Quando a Lua cobriu todo o Sol, o dia virou noite. Se você concluiu que no anterior estava certo, é claro que o dia virou noite. Pelo menos para quem estava lá debaixo da faixa do eclipse, né, da sombra da Lua. Sim, porque se você pôde ver as estrelas, é porque era noite. Né? Muito bem, então vamos para o terceiro item. Em 29 de maio de 1919, em Sobral, se comprovou a teoria da relatividade. Ué, mas isso não é o que está escrito no enunciado? Você leu o enunciado, entendeu o que leu, pronto, já está respondido. Está escrito no enunciado que em 29 de maio de 1919, em Sobral, se comprovou a teoria da relatividade. Então está tranquilo, está até escrito no enunciado. Essa prova da outra está fácil, hein? Agora o quarto e último item, que a gente tinha mencionado, né? Eram 5 itens. Vamos para o quarto e último item aqui, tá? Em 29 de maio de 1919... em 29 de maio agora de 2019, comemoramos 100 anos daquele eclipse. Quando foi o eclipse mesmo? 1919. Em 29 de maio de 2019, comemoramos 100 anos daquele eclipse. A pergunta é um pouquinho difícil, porque você vai ter que fazer uma continha, né? 2019 menos 1919 vai dar 100. Sempre tem uma perguntinha mais difícil que as outras, né? Senão todo mundo ia tirar 10 nessa prova, seria muito moleza, né? Então, a última está certo, em 29 de maio de 2019, comemoramos 100 anos daquele eclipse. Sim, teve muita festa lá em Sobral, muitos cientistas foram para lá, visitaram o Museu do Eclipse, o único museu que existe no mundo de um eclipse é o museu que está lá em Sobral, no Ceará. Eu também já fui lá, ver o museu, tem um planetário do lado, tem lá a Igreja da Matriz, onde o pessoal montou lá os telescópios para observar as estrelas que eram visíveis durante o dia, quando o Sol foi encoberto pela Lua, quando o dia virou noite. Vale a pena conhecer Sobral, em especial o Museu do Eclipse. Então, respondida a perguntinha número 3, vamos para a pergunta número 4 da provinha da OBA, do nível número 1. Questão 4. Alguns dos pontos luminosos que vemos do céu brilham porque têm luz próprias. E outros que refletem a luz do Sol. Depois de cada astro, escreva luminoso se ele tem luz própria.
e iluminado se ele só reflete a luz do Sol. E aí tem 4 astros abaixo, e na frente desses astros você precisa escrever se ele é luminoso ou iluminado. Luminoso, tem luz própria, está escrito lá no enunciado. Alguns pontos luminosos que vemos no céu brilham porque tem luz própria, né? A luz sai deles, né? Eles geram a luz. Por quê? E outros refletem apenas a luz do Sol, né? Então, depois de cada afirmação, ou na frente de cada astro, dizer se ele é luminoso ou iluminado. Primeiro astro, Sol. Nossa estrela, é claro que é um astro luminoso. Aliás, o único astro luminoso de todo o sistema solar, não é, pessoal? Não tem outra estrela? E os planetas, professores? Você está na Terra. A Terra emite luz? Não, a Terra recebe a luz do Sol, por isso que a gente vê a natureza durante o dia e durante a noite não vemos o Sol. Então, a Terra não é luminoso, né? Assim como qualquer planeta. Então, qual é o segundo astro aqui da listinha? Urano. Urano é um planeta. Planeta, tal como a Terra, recebe a luz do Sol, reflete e pode ser observado então por nós, porque está refletindo a luz do Sol. Então, Urano é iluminado. Vou pular para o último item. Netuno é planeta. Planeta, tal como a Terra, tal como Urano, tal como qualquer planeta, é iluminado pelo Sol, ainda por cima. Mas ninguém perguntou se era por quem era iluminado, né? Se era luminoso ou iluminado. Então, Netuno, iluminado. Sol, luminoso. Urano e Netuno, iluminado. E a terceiro item aqui, deixei por último, porque é um pouco mais difícil. Galáxia de Andrômeda. Você ainda não ouviu falar de galáxia? Mas sabe tudo que você vê aí no céu? No céu, que eu quero dizer, além da atmosfera, né? Não estou falando dos pássaros, das nuvens, dos aviões. Muito além disso. Então, à noite, ou do dia, de dia você vê o Sol, vê a Lua, né? Estão no céu, tá? E à noite, você vê as estrelas, você vê os planetas. E tudo que você vê à noite, bem, inclusive o Sol e a Lua, né? Tudo isso pertence à nossa galáxia, chamada Via Láctea. De um lugar bem escuro, você até consegue ver uma região bem leitosa, uma faixa leitosa, esbranquiçada no céu, que parece ser um leite derramado. E assim os gregos chamaram aquilo lá de Via Láctea, né? Branquinho como leite. Porque brilha mais, né? Então, tudo que você vê no céu pertence à nossa galáxia. E qual é a pergunta mesmo? Galáxia de Andrômeda. Ela é um objeto luminoso ou iluminado. Mas espera aí, se tudo que a gente vê no céu são as estrelas, né? Tudo bem, tem uns planetas ali, mas são pouquinhos, né? São estrelas, e isso constitui a nossa galáxia. E a galáxia de Andrômeda, o que deve ter na galáxia de Andrômeda? Estrelas, né? Então aquele monte de estrelas, aquele ninho gigante de estrelas que forma a galáxia de Andrômeda, torna a galáxia de Andrômeda visível. Até olho nu. Dá para ver. Então, a galáxia de Andrômeda é iluminado ou luminoso? Se ela é constituída de estrelas, as estrelas brilham, então a galáxia brilha porque tem estrela lá. Logo, a galáxia é luminosa, ela tem luz própria. Questão 4, resolvida então. O Sol é luminoso, a galáxia de Andrômeda é luminosa, como qualquer galáxia, afinal de contas, né? E Urano e Netuno e qualquer outro planeta é iluminado, assim como a Lua, iluminado, né? Não tem luz própria. Muito bem, vamos para a pergunta de número 5. Escreva certo ou errado na frente de cada frase. Mas vamos ler as perguntas. E na frente escrever se está certo ou se aquela afirmação está errada. O lado da Lua, que não vemos da Terra,
nunca é iluminado pelo Sol. Mas a Lua não gira em torno da Terra? Então, se lá está o Sol e aqui está a Terra e a Lua está girando em torno da Terra, o lado, qualquer lado dela, qualquer parte dela, em algum momento vai ser iluminada pelo Sol. É ou não é? A Lua está girando aqui em torno da Terra, supondo a Terra parada, né? E aqui está o Sol, iluminando, iluminando. Então, a Lua tem toda a sua superfície, ou metade dela, melhor dizendo, iluminada pelo Sol em algum momento. Impossível que não seja assim. Então, o lado que não vemos da Lua, chamado erroneamente de lado escuro, é iluminado pelo Sol. Sim, senhor. Entendeu? A Lua tem dia e noite como nós. Só que é um dia mais comprido, né? Bem aqui 24 horas, entendeu? Mas tem, né? Aliás, até me lembro de uma paródia que uma aluna fez há muitos anos atrás e até me mandou. Acho que o nome da aluna era Letícia. Mas sei que era da cidade de Coqueiral, Minas Gerais. Ela fez uma paródia até para facilitar ela mesma e as colegas dela, lá da escola, a guardarem que aquele lado da Lua que a gente não vê também é iluminado pelo Sol. Se eu não me engano, era assim: a Lua... Cadê? Assim. A Lua é cheia no Brasil e é cheia também no Japão. Tem um lado que a gente não vê, mas não é escuro, não. Agora vou tentar cantar. A Lua é cheia no Brasil e também no Japão. Tem um lado que não se vê, mas não é escuro, não. O tal lado que a gente não vê não é escuro, é iluminado pelo Sol, tá? Então a afirmação, o lado da Lua que não vemos da Terra, nunca é iluminado pelo Sol, está errado, porque é iluminado. Aí a professora tem que fazer uma demonstração com uma bolinha aqui, uma bolinha ali, entendeu? A lampadinha, para poder entender bem, tá? Segundo item. Em nossa galáxia existem bilhões de estrelas. Em nossa galáxia existem bilhões de estrelas. Certo ou errado? Você já tentou contar quantas estrelas tem no céu? Já? Perdeu a conta, né? Nem tentou? Mas tente. Você vai perder a conta. Professor, mas eu não sei contar muito até agora. Não importa. Os cientistas sabem contar muito. Tentaram contar, não conseguem terminar de contar. E quanto mais olha o telescópio, mais estrelas eles vão vendo, mais eles vão contando. E aí eles dizem, olha, a nossa galáxia deve ter 100 bilhões de estrelas. Então, em nossa galáxia existem bilhões de estrelas? Certíssimo! Certo. Bilhões de estrelas. Terceiro item. Certo ou errado? Vamos perguntar. Certo ou errado? Constelação é um grupo de estrelas próximas entre si. Constelação é um grupo de estrelas próximas entre si. Estou olhando aqui pela minha janela, estou gravando à noite aqui. Tem estrelas ali. Mas eu não consigo dizer qual está mais perto nem qual está mais longe. Ninguém consegue, a olho nu, dizer qual estrela está mais perto e qual estrela está mais longe. Não conseguimos. Porque estão muito longe da gente. E o nosso olho, então, não é capaz de dizer se tem uma estrela que está mais perto e outra que está mais longe. Parecem que estamos todas à mesma distância da gente. Mas não estão. Não estão. Claro que não estão. Só não conseguimos, com o olho, né, normal, dizer qual está mais perto e qual está mais longe. Mas o cientista, com técnicas, com telescópio, etc., consegue medir a distância das estrelas e sabe que todas estão a distância, tudo diferente uma da outra. Mas, professor, e a constelação, as Três Marias, não estão as três pertinho uma das outras? Não, não estão. Elas estão na mesma
direção no céu, pertinho, Três Marias assim, né? Mas uma está mais perto, outra está mais longe, outra está mais longe ainda. E constelação é um grupo de estrelas que está dentro de uma certa área. E não tem nenhuma próxima uma da outra. Até pode ter, mas a grande maioria não tem nada a ver com estar próxima uma da outra, no mesmo lugarzinho do céu. Então, constelação não é conjunto de estrelas próximas umas das outras. A gente pode até fazer uma figurinha ligando uma estrela na outra, como ligar pontinhos, tá? Porque parece que estão todas na mesma distância. Parecem, mas não estão, tá? Então, a resposta é errado. Constelação não é um grupo de estrelas próximas, porque a gente afirmou. Constelação é um grupo de estrelas próximas. Não é, tá errado, né? Ok? Muito bem. Item seguinte. A lua nunca é vista durante o dia. Você não tinha visto, não? Pelo último item aqui. A lua nunca é vista durante o dia. Certo ou errado? Você nunca viu a lua durante o dia, não? Sinal que não está olhando para o céu, né? Ah, você já viu a lua durante o dia. Muito bem. É claro, a gente vê a lua durante o dia. Todo dia a gente vê a lua durante o dia. Bem, tem 1 ou 2 dias que a gente não vê durante o dia. Mas quase todo dia a gente vê a lua durante o dia, tá? Com nuvem ou sem nuvem, não importa. Ou é no começo do dia, no final do dia, vai dar para ver a lua durante o dia. Ah, é mais difícil ver a lua durante o dia. É mais difícil ver a lua durante o dia, mas dá para ver. Nem precisa de telescópio para isso, tá bom? Então, a afirmação é: a lua nunca é vista durante o dia? Errado, é claro que dá para ver a lua durante o dia, né? Último item, tá? Último item. Vê só como a gente é bonzinho nessa prova. A lua só tem 4 fases. Entre parênteses. Cuidado! Porque você pensou que era certo. É ou não é? Mas você já viu a resposta ali, né? Errado. Mas, professor, a lua não tem 4 fases. Vou explicar rapidinho aqui. No outro filme eu explico isso bem detalhado. Até tem um desenho aqui da lua. Ó, lua. Como você diria que fase está a lua quando você a vê inteirinha, assim, bonita, toda a vida lá no céu? Qual é o nome dessa fase? Cheia! Isso, cheia, é claro. A lua está cheia. Um dia antes e um dia depois, ela está cheia? Não está mais cheia. Um pedacinho não está mais sendo visível. Então, só numa noite que ela é cheia. Aí ela é chamada a fase, a aparência dela de cheia. Aí ela vai diminuindo. Ou seja, a parte iluminada, visível aqui da Terra, vai diminuindo. Até que chega uma noite em que você vê só metade da lua iluminada, virada para nós. E como é o nome da fase da lua quando ela tem essa aparência? Quarto, minguante. Ela estava cheia, foi minguando. Quarto minguante. Só nessa noite que isso acontece. Na noite seguinte ela já tem uma porção menor sendo visível. Depois uma porção menor ainda sendo visível. Ela vai minguando. Então só numa noite ela tem exatamente metade do disco dela iluminado, visível para nós. Claro que ela sempre tem metade dela iluminada pelo sol, mas vista por aqui, tem uma noite que é dessa forma. Metade de um queijo, né? Que ficou todo certinho no meio, né? Quarto, minguante. Aí vai diminuindo, até que ela desaparece. Numa única noite ela desaparece. E é chamada de lua nova. Mas então são 3, professor. 3 noites em que ela recebe nome especial na aparência delas. Nome especial. Nome de cheia, quarto minguante, quando você não a vê, numa noite só, você não a vê um dia inteirinho, você não a vê nem de dia nem de noite, sumiu, é a lua nova. Nova por quê? Um nome estranho, né, professor? É nova e a gente nem vê ela, porque ela vai começar de novo no ciclo dela. Dia seguinte, a que você não a viu,
Dia seguinte, a lua nova, ela tem só um pedacinho visível, mas só um pedacinho de nada visível. Parece, sabe quando você corta a unha? O pessoal até brinca, né? Um pedacinho de unha, né? Quando você cortou. Então, na primeira noite, já você vê um pedacinho dela. Só um pedacinho. Depois você vê um pedacinho maior. Depois você vê um pedacinho maior. Depois você vê ela com a aparência desse jeito aqui. De novo, um quarto crescente. Quarto porque na superfície toda você está vendo um quarto da superfície. Então, um quarto crescente. Crescente por quê? Porque na noite seguinte uma parte maior está visível, depois maior visível, outra maior visível, até você chegar na lua cheia de novo. Então a lua tem a cada noite uma fase. Isso mesmo, a cada noite a lua tem uma fase. Basta você olhar para a lua, que a cada noite você vai ver, é um fato diferente. Então, a lua não tem 4 fases. O que está escrito ali? A lua só tem 4 fases. Cuidado! Resposta, então, é errado. A lua não tem 4 fases. Ela tem uma para cada noite do período dela, em translação em torno da Terra. Dá uns 29 dias. É que às vezes o pessoal se confunde um pouquinho nessa história, né? Acha que tem 7 noites de lua cheia, 7 noites de lua minguante, 7 noites de lua nova. Onde já se viu? Não tem, pessoal, não tem. Entendeu? São 4 noites em que a aparência dela recebe nome. E nas outras noites? Não tem nome. Só isso. Mas e a aparência dela? Vai mudando de noite para noite. Ok? Entendeu agora? Né? Eu também aprendi esse negócio. A lua tem 4 fases. Deve ter caído em alguma prova que eu fiz na vida. Ainda bem que não tinha Olimpíada naquela época, né? Mas eu devo ter acertado lá quando a professora perguntou quantas fases tem a Lua. Ah, tem 4, está escrito no livro didático. Aí depois a gente vai crescendo, virei astrônomo, né? Estou aqui ensinando você direitinho, né? 4 noites que a Lua tem nome na sua aparência, né? Mas para cada noite ela vai mudando a aparência dela. A aparência a gente chama de fase. E com isso terminamos a questão de número 5 e vamos para a questão de número 6, que esse negócio está ficando muito longo, né? Questão número 6. Responda as perguntas abaixo. Você tem que dar o nome, você tem que dar uma resposta. E é bem simples, né? Responda as perguntas abaixo. Qual a primeira pergunta? Qual é o planeta mais quente? Mas a nossa Olimpíada é muito boa porque já disse que não é Mercúrio. Ah, você não viu aqui não? Aqui, ó. Aqui, né? Não é Mercúrio. Qual é o planeta mais quente? Não é Mercúrio. Poxa vida, professor, mas eu ia jurar que era Mercúrio. É o que você ia pensar, porque Mercúrio está pertinho do Sol, né? Está pertinho do Sol, o Sol é enorme, quente toda a vida, mas não é. Sabe aquela prova que toda prova tem uma pegadinha? Eu acho que aqui seria uma pegadinha, tá? Mas a gente avisou, portanto não é pegadinha, a gente avisou, não é Mercúrio. A Terra é que não é. A Terra está maravilha, 24, 25 graus, né? Às vezes 40 graus. Mas não deve ser o planeta mais quente de todos os 8 planetas do Sistema Solar, né? Então, se não é Mercúrio, não é a Terra, e deve ser alguém perto do Sol, né? Mas não só a proximidade com o Sol é que faz a temperatura nele ser a maior deles. Por isso a resposta é Vênus. Vênus, super brilhante, e aí tem uma atmosfera muito densa, muito grande, e o calor entra e fica preso lá, e aí fica mais de 470 graus a temperatura lá em Vênus. Mais quente que o forno da sua mãe quando ela faz bolo, entendeu? Mas muito quente mesmo. Então, o planeta mais quente do Sistema Solar é Vênus. A resposta está aqui, é Vênus. E aí, qual é a segunda pergunta? Qual é o planeta mais brilhante? Bem. Mercúrio? Mercúrio, você sabe que é pequenininho toda a vida, né? Às vezes ele fica um pouquinho mais brilhante, mais difícil de ver toda a vida. Vênus? Quase o tamanho da Terra. Mas quase mesmo o tamanho da Terra. E com uma atmosfera que reflete como se fosse um espelho. Depois tem a Terra, depois tem Marte. Marte pequenininho, vermelho e tal, às vezes um pouquinho mais brilhante. Depois tem Júpiter, gigante toda a vida.
mas está longe. Fica bem brilhante Júpiter, mas não fica tão brilhante quanto Vênus, também chamado em alguns lugares de estrela d'alva, estrela vespertina, ou seja, confundem até com uma estrela bem brilhante. Não é uma estrela, é planeta. Vênus é o planeta mais brilhante do sistema solar, é o mais quente do sistema solar. Ok? Então respondi duas. Vamos para a terceira. Cadê a terceira? Qual planeta tem volume quase igual da Terra, também chamado de planeta irmão, entre aspas? Irmão em tamanho, em massa. Eu até já tinha comentado antes, né? Que é quase do tamanho da Terra. Sua professora deve ter feito aquela maquete. Lembra daquela maquete? Fez o Sol bem grandão, depois fez Mercúrio, depois Vênus e Terra quase do mesmo tamanho. Pois é, então tá certo aí. Vênus é quase do tamanho da Terra. Então qual é o planeta que tem um volume quase igual ao da Terra? Vênus também. Puxa vida, só vai dar Vênus. De repente, né? Última pergunta. Responder. Qual é o nome do planeta, né? Qual planeta pode ser visto até de dia e sem luneta? Sem telescópio. Só a olho nu, como chamamos. Fora a Terra, é claro. Essa é difícil, né? Porque sempre tem que ter um item mais difícil, né, pessoal? Então, qual planeta pode ser visto até de dia, sem luneta, sem telescópio? Assim, só com o olho. O mais brilhante deles. Vênus. Também, é claro. Então, as 4 respostas são Vênus. É o mais quente, é o mais brilhante, parece com a Terra em tamanho e pode ser visto até durante o dia. Sim, dá para ver. Tudo bem, tem que saber para onde olhar, né? Mas dá para ver, eu já vi. Questão número 7, para acabar logo essa prova, que você tem 2 horas para fazer. É claro, você lê mais devagar, o professor vai ler, espera todo mundo responder e tal, né? Mas vamos lá, pergunta número 7. Aqui. Escreva sobre os pontinhos o nome do planeta, entre parênteses, ou planeta anão, ou satélite natural, né? A partir das informações dadas. Então vão ser dadas algumas informações e você vai dizer o nome do objeto, do astro, do planeta, da Lua ou do planeta anão. Primeira pergunta. Visitada por homens há 50 anos. Essa é fácil, é ou não é? Todo mundo sabe onde astronautas já foram, pisaram, pousaram. O objeto mais perto da gente, é claro. Onde vamos primeiro? O que está mais perto. Qual o astro mais perto da Terra? Já respondeu, muito bem. A Lua, é claro. Então, astro visitado por homens há 50 anos. Isso em 2019, fizemos 50 anos. E se pousou na Lua pela primeira vez. Tá? Em 1969. Eu vi pela televisão quando eles pousaram lá. Tá? E desceram, e caminharam, tá bom? Então, Lua. Segunda pergunta. Único astro do qual trouxemos amostras. Rochas. Único astro do qual trouxemos amostras. Rochas. O único jeito de você trazer alguma coisa é você ir lá. E onde é que os astronautas foram? Na Lua. Então qual a resposta? É a Lua. Essa é fácil, tá vendo? Uma outra é meio difícil, mas as duas aqui, fácil. Essa daqui é a mais fácil de todas elas. É a terceira. Era planeta. Agora é planeta não. Qual é o nome dele? Já acertou rapidinho, todo mundo sabe, né? Que Plutão era planeta, mas agora é planeta não. Então o nome é Plutão. Acertou. Muito bem. Último item. Tem água em abundância. Muita água. Nos 3 estados. Sólido, líquido e gasoso. Professor, nem aprendi essas coisas ainda. Que planeta que é muita água, mas muita água mesmo. Mercúrio? Nem uma gotinha, talvez.
Vênus, nem pensar. Terra? Terra tem muita água, né? Marte. O pessoal já olhou, procurou e até agora não achou nada. Talvez tenha lá por debaixo do solo, quando fizer um buraco lá, né? E os outros, professor? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. São gasosos. Como é que vai ter água líquida lá ou água em estado sólido? Sólido é pedra de gelo, entendeu? Então, qual planeta que tem água em abundância na forma líquida, na forma de gelo e na forma gasosa? Gasosa. Quando você sopra no vidrinho, né? Bem, aí você está jogando vapor de água, né? Você abre lá o seu refrigerante, deixa sobre a mesa, estava geladinho, aí do lado de fora condensa a água. De onde veio aquela água? Você acha que passou do lado de fora do vidro, né? De dentro para fora? Não, estava na atmosfera. Aí chegou lá, estava geladinho o vidro. Tchum, né? Então, temos na Terra em abundância água nos 3 estados. É o único planeta que tem água nos 3 estados. Aliás, acho que é o único planeta que tem água, né? Tudo bem que pode ser Lua, que tenha água também, mas não nos 3 estados. Então, Terra era a resposta. Terra tem água em abundância nos 3 estados. E vamos para a pergunta 8, que esse negócio está ficando muito longo, não é? Em 20 de julho de 1969, 2 homens pousaram na Lua. Logo, em 20 de julho de 2019, vamos comemorar meio século do primeiro pouso na Lua. Escreva certo ou errado na frente de cada afirmação. Primeira afirmação. Aqui. Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua e Aldrin foi o segundo. Aqui já estão as perguntas de astronáutica. São um pouquinho mais difíceis, né? Precisa saber um pouquinho de história. Pois é. Mas é isso mesmo, pessoal. Em 1969, 50 anos atrás, como foi dito na outra pergunta, os astronautas pousaram na Lua e caminharam sobre a Lua. 2 astronautas, e os nomes deles, Armstrong e Aldrin. Pois é, isso está certo, portanto, a afirmação. Segunda afirmação, em 20 de julho de 2019 agora, né? Enunciado falava de 1969, agora aqui, no segundo. Em 20 de julho de 2019, vamos comemorar 50 anos do primeiro pouso na Lua. Eu já tinha respondido isso, né? Quando estava comentando aqui. Sim, aliás, está escrito no enunciado, meio século, está escrito aqui meio século. Ah, você não sabe o que é século, mas vai aprender. Séculos são 100 anos, meio século, 50. Então, em 20 de julho de 2019, vamos comemoramos no ano passado, 2019, claro, né? 50 anos do primeiro pouso do homem na Lua. Sim, está certo, certíssimo. Foi um grande feito, né? E o terceiro item. Os astronautas Armstrong, Aldrin e Collins eram norte-americanos. Sim, eles eram da NASA. A NASA é norte-americana. Então, os astronautas Armstrong, Aldrin e Collins eram norte-americanos. 2 pousaram na Lua e um ficou girando em torno da Lua para recebê-los de volta quando eles voltaram com a nave deles. Tá? Então, está certa também a resposta. E, por último, também história da astronáutica. Não tem jeito, está aqui, o último item. O nome da missão era Apollo 11. Sim, era Apollo 11, pessoal. Tá? Que levou os 3 primeiros astronautas à Lua em 20 de julho de 1969. E vamos para a pergunta 9. Encontre e pinte de qualquer cor. No caça-palavras ao lado, os nomes Armstrong, Aldrin, Collins e Apollo 11. E olha só a dica que eu estou dando aqui. Estou colocando em vermelho aqui, ó, o Collins e o Apollo, porque os 2 nomes têm 2 L's.
Então basta você procurar aqui duas letrinhas juntinhas de L na vertical ou na horizontal, que provavelmente você vai achar uma delas, é ou não é? Então, pois é, então aqui você tem, logo na segunda linha aqui, ó, na segunda linha você tem dois L's, aliás, um só, aqui é o Aldrin, tá? E na primeira linha tem dois L's lá, tá vendo? Dois L's aqui, ó, Apollo 11, opa, já achou. E Aldrin, Collins tem dois L's também, aí você procura onde é que tem dois L's, onde é que tem dois L's, aqui tem dois L's, aí você olhou na vertical, opa, Collins. E Armstrong é um nome comprido, aí é mais difícil, tem alguma coisa mais difícil, né, pessoal? E aí aqui na quarta linha, de ponta a ponta, Armstrong. E aí você caçou as palavras, achou as 4 palavrinhas relacionadas à história do primeiro pouso do homem na Lua, ok? Então, número 10, que é uma das mais fáceis. Os norte-americanos foram os primeiros a chegar na Lua, mas o primeiro astronauta foi o russo Yuri Gagarin. O Brasil também tem um astronauta, está escrito aqui, tá? Aí na parte de baixo, coloque um X na alternativa que contém o nome do primeiro astronauta brasileiro e do primeiro homem a pisar na Lua. Não pode marcar mais que uma opção. E aí em cada quadradinho aqui temos 2 nomes. No primeiro temos Santos Dumont e Collins. Collins já foi dito, pisou na Lua, né? Aliás, Collins não pisou na Lua, ele ficou girando todo, né? Mas eu não sei, mas Santos Dumont foi astronauta que foi para a Lua? Não foi, então não está certo. E tem que ter os 2 nomes, tem que estar certo, né? Então, coloque um X na alternativa que contém o nome do primeiro astronauta brasileiro e do primeiro homem a pisar na Lua. Foi dito no enunciado da pergunta anterior que quem pisou na Lua pela primeira vez foi Armstrong. E qual é o nome do astronauta brasileiro? O Brasil tem um astronauta. Atualmente é ministro, inclusive, da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, o famoso MCTIC. Sim, muito famoso, né? O nosso astronauta brasileiro. E o nome dele? Marcos Pontes. Então, onde está a alternativa que tem Marcos Pontes e Armstrong? Aqui está o X, aqui. E aí você vai colocar o X, né? Então, um xizinho ali, pumba, e você tirava um pontinho na questão número 10 também, né? E com isso, terminamos a prova do nível 1. Você acha que os alunos do nível 1 não se saem bem? Eu posso dizer que uma grande parte deles, inclusive, tira 10 nessa prova, entendeu? 10, é isso mesmo. E um número muito grande tira ali entre 7 e 8, né? Aí um pouco menos tira 9, um pouco menos tira 10, e quase ninguém tira nota menor que 5, fica tranquilo. Eles são muito sabidos, muito espertos, né? Então aqui estão meus comentários da prova do nível 1 de 2019, tá? E de 2020, é parecida a prova, pessoal, muito parecida, tá? Então, fica aqui nossa sugestão para que você, professora, dos alunos do primeiro, segundo, terceiro ano, aplique a provinha para eles, tá? Podem fazer por 2 horas, você não pode responder nada para eles, né? Você vai corrigir a prova mediante o gabarito que a gente vai dar, porque às vezes o professor fica enganado numa resposta ou na outra, né? Aquela história lá, a Lua tem 4 fases. Aí o professor aprendeu que a Lua tinha 4 fases. Aí a resposta está lá errada, a Lua não tem 4 fases, coisa nenhuma, né? Tem uma para cada noite. Então tem que esperar receber o gabarito da OBA. No dia seguinte a prova está disponível na internet. Aí você pega e corrige. Corrige direitinho, né? Porque afinal de contas, se a gente não for confiar nos professores do Brasil, vamos confiar em quem, né? E é claro que durante a prova também não pode ficar dando a resposta para os alunos. E é claro que vocês não vão dar, né? Pois os professores são os exemplos, certo? Muito bem. Então, numa outra ocasião eu faço comentário da prova do nível 2, tá bom? Que é um pouquinho
só mais difícil. Um pouquinho só. Mas os alunos já, nível 2, alunos estão no 4º ou no 5º ano, já sabem ler com muita facilidade. Não tem nenhuma conta ainda, nenhuma conta. Precisa ler, colocar um X aqui, um X ali, certo, errado, falso, verdadeiro. Caça-palavra também, de repente, entendeu? Bem simples. Então faremos depois, numa outra ocasião, comentários da prova do nível 2. Ok? Um grande abraço e obrigado pela paciência.